Boa noite a todos, amigos da Sociedade Espírita Jesus. É um prazer estar com os irmãos novamente, conversando um pouco sobre doutrina espírita. Então, como é de praxe, convidamos os amigos a uma prece, a uma singela oração, onde vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Criador, pedindo ao Pai que nos ilumine, nos abençoe, nos intua, e que possamos, nesses momentos que passamos juntos, aproveitarmos para relembrarmos coisas, nos informarmos de outras, construindo a fé raciocinada, tão importante para nos orientar nesse mundo de provas e expiações que ruma para um mundo de regeneração. Gratos e felizes por termos essa doutrina amada como bússola e o cristianismo como carta, a nos dar o roteiro seguro para a nossa caminhada rumo ao progresso, pedimos a autorização, a permissão do alto para darmos por aberto nossa conversa, nosso singelo diálogo de hoje. Que assim seja. Então, meus amigos, como já dissemos, é um prazer estar com os irmãos novamente. Então, o Michael nos solicitou, né, que conversássemos um pouco, né, a respeito de influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Então, trouxemos aqui para os irmãos uma singela apresentação e que está baseada, né, no nosso Livro dos Espíritos, na questão 459 a 472. Para essa nossa conversa, usamos como única bibliografia o Livro dos Espíritos. E nós vamos ver, meus irmãos, na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntar aos espíritos superiores: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? O que os irmãos acham? O que os amigos que estão nos ouvindo acreditam? Será que podem os espíritos influir em nossos pensamentos e atos? E mais, será que essa influência é comum, é constante? Ou é algo raro e improvável? Pois na questão 459, os espíritos superiores responderam: não só que sim, como mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Olha só, gente, a dimensão, né, dessa influência que os espíritos têm sobre os nossos pensamentos e atos. Por ser mais do que a gente pensa, e com bastante frequência são eles que nos dirigem. Costumeiramente, seguidamente, são eles que nos dirigem. Olha que coisa interessante, que conceito novo que a doutrina espírita nos trouxe. Né? Que a influência dos espíritos em nosso pensamento e atos é comum, e com bastante frequência somos orientados, dirigidos, guiados pelos espíritos. Na questão 460, Kardec pergunta assim: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos são sugeridos? Mais ou menos complementando a resposta, a pergunta, né, anterior, 459. Aí olha que os espíritos falaram: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto e não raro contrários uns aos outros? Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Então, não só os espíritos nos influenciam em nossos pensamentos e atos, como muitas vezes nós, na condição de espírito encarnado, captamos o pensamento da espiritualidade que nos rodeia. Somos influenciados por eles. Então, podemos ter pensamentos que nos são sugeridos conflitantes com os nossos próprios pensamentos. E podemos ter vários pensamentos sugeridos que são conflitantes entre si.
Então, a doutrina espírita, a nos descortinar a realidade da mediunidade, ela joga um prisma sobre essa nossa realidade, onde, através da mediunidade, temos uma antena psíquica que capta, da mesma forma que a antena do rádio capta as ondas que circundam o ambiente, nós captamos as irradiações mentais da espiritualidade que está ao nosso derredor. E, captando, começamos a sentir, a perceber ideias, conceitos que não são propriamente nossos. E com isso, né, através do nosso livre-arbítrio, utilizamos ou não esses pensamentos, essas ideias, esses conselhos que a nós são dirigidos. O fantástico da doutrina espírita, muito semelhante à microbiologia de Louis Pasteur, no século XIX, ela descortina a realidade do espírito, que somos rodeados por seres espirituais e que interagem conosco por meio da mediunidade. E essa interação, né, constante, frequente, é balizada pelo meu livre-arbítrio. Então eu escolho qual pensamento acolher, qual ideia manifestar, qual conceito reproduzir. E quando nós nos apropriamos da ideia da mediunidade, nós temos uma ferramenta poderosíssima para reforçar o nosso equilíbrio, a ponderação, a reflexão, a não sermos impulsivos, pensarmos antes de refletir. Peraí, esse pensamento é meu? Essa ideia que me vem agora é realmente minha? Ela é benfazeja? E se não é minha, ela é boa ou ela é má? Ela é benéfica ou maléfica? Então, a descortinar dessa realidade desperta para nós novos e importantes conceitos acerca da impulsividade, da reflexão, do poderamento, da meditação. Em O Livro dos Espíritos, da questão 464, Kardec pergunta, tá, mas como distinguimos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um mau espírito? E aí os espíritos superiores respondem de forma curta e breve. Estudai o caso. Os espíritos bons só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Né? Então, a natureza das ideias nos dá mais ou menos a origem de quem nos suscita. Né? Pensamentos de violência, agressividade, beligerância, cupidez, não vêm de bons espíritos. Né? Espíritos bons nos falam de amor, caridade, empatia, da prática do bem. Então, pela natureza dos pensamentos, a gente sabe a natureza do emissor. Questão 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofrais como eles sofrem. 465A. E isso lhe diminui o sofrimento? Não responderam os espíritos, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Questão 465B. De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e a de estar afastada de Deus. Então a gente vê que aí existem bons espíritos que nos suscitam o bem e existem maus espíritos que nos suscitam, podem nos suscitar o mal. Cabe a nós, né, sempre discernir. A comparação com o rádio é sempre interessante, né? A radiodifusão nos dá comparativos muito interessantes. Imaginemos a nossa mente, né, como um aparelho radiofônico. Né? Nós temos uma antena e captamos as ondas que são dirigidas a nós. Como nós sintonizamos a rádio que nós queremos? Usamos o botão
de sintonia. E ele vai aumentar ou encurtar o comprimento de um fio que está enrolado, que vai mais ou menos selecionar o tamanho da onda de rádio que queremos, com a qual queremos nos sintonizar. Com os pensamentos não é diferente. A nossa sintonia, com bons ou maus espíritos, com bons ou maus pensamentos, é feito pelo produto dos nossos próprios pensamentos. Se eu penso mal, se eu vibro mal, se eu emito mal, eu vou me sintonizar com espíritos infelizes. Se eu elevo o meu pensamento no bem, aumento a minha frequência vibratória, vibrando amor, vibrando caridade, paz, eu me sintonizo com os bons espíritos e com bons pensamentos, boas ideias, que me são benfazejas e que me fazem progredir. Essa analogia é bastante útil para podermos entender o que os espíritos nos falam, se referem a nós, como simpatia, né, comunhão com bons espíritos, com espíritos que nos são caros, e sintonia pela semelhança vibratória de pensamentos. Em O Livro dos Espíritos, questão 466, Kardec permite. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Isso é uma pergunta que a gente ouve bastante em grupos de estudo, né? Parece uma coisa assim, ó, é muito injusta, que espíritos que nós não vemos, que nos são invisíveis aos nossos sentidos, possam nos influenciar de maneira negativa. Das boas influências nós não reclamamos, né? Do nosso mentor que nos intui para o bem, de espíritos protetores, espíritos afins que são bondosos, mentores, desses nós não reclamamos, né? Também não os vemos, não, com os nossos sentidos materiais, mas seus pensamentos são bem-vindos. Mas reclamamos dos espíritos inferiores, né? Que nos instigam, que nos excitam, que tentam nos influenciar com os seus maus pensamentos. Então, por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? E os espíritos responderam a Kardec. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr à prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí, o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. Olha que coisa interessante, né? Para nós nos apropriarmos, progredirmos na ciência do infinito, olha que palavra bonita, nós temos que aprender a ter resistência ao mal, a não ceder ao arrastamento do mal. Seja esse mal visível materialmente, de encarnados que interagem conosco, seja pelo mal intuído por entidades desencarnadas quando eu estou na condição de encarnado. Tudo é um aprendizado, é um pacote, é um currículo que temos que nos apropriar estando reencarnados aqui no planeta Terra. Tá? Importantíssimo, faz parte daqueles conteúdos que temos que aprender, das virtudes que temos que adicionar ao nosso arcabouço, ao nosso estoque, à nossa coleção. E aí segue os espíritos superiores. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrai, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm até auxiliar no mal, logo que desejas praticá-lo. Então, no jargão espírita, existe a palavra evocação. Evocar, se nós formos procurar no dicionário, é atrair, chamar, convocar uma entidade sobrenatural ou um espírito. Normalmente, no jargão espírita, nós usamos esse termo para evocar espíritos, nossos irmãos desencarnados. Era muito comum, à época de Kardec, evocarem entidades desencarnadas, espíritos, nas reuniões mediúnicas para responderem perguntas. Hoje essa prática não acontece mais nas nossas reuniões, né? Porque
o alvo das nossas reuniões mediúnicas são espíritos sofredores, que precisam de auxílio. Então, nós não evocamos de forma consciente. Mas a evocação acontece no nosso dia a dia, fora das reuniões mediúnicas. Quando pensamos o mal, quando vibramos o mal, quando queremos direcionar pensamentos de ódio, de inveja, automaticamente estamos evocando, atraindo para a nossa esfera de consciência entidades negativas, espíritos inferiores que se comprazem com essas ações, que comungam desse tipo de pensamento. É uma forma de evocação. Atraímos, somos nós que atraímos, nós que chamamos essas entidades infelizes para que elas compartilhem dos nossos intentos e pensamentos infelizes. E muitas vezes potencializando a nossa capacidade de fazer o mal a nós mesmos e ao outro. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Segue os espíritos ensinando a Kardec. Se fores propenso a um assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outras das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então, veja, meus irmãos, nós atraímos espíritos de toda a natureza, de acordo com a nossa sintonia, de acordo com o nosso estado vibratório, né? Captamos pensamentos de todos os matizes, mas filtramos através do nosso livre-arbítrio, é a nossa vontade, o nosso desejo, que manifesta aquilo que devemos fazer. Encontraremos espíritos simpáticos a todos os tipos de malfeitos, mas também encontraremos espíritos simpáticos aos nossos desejos de ajudar, de fazer o bem, de fazer evoluir o planeta, de resolver problemas que são da utilidade para beneficiam a todos. Então encontramos sempre entidades a nos ajudar, seja para o bem ou seja para o mal, porque de forma inconsciente evocamos, atraímos espíritos que são simpáticos, que se sintonizam com os nossos pensamentos. Na questão 469, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? É uma resposta até, né, nessa nossa caminhada, até que já intuímos, né, que já até deduzimos. Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Olha as paixões más, olha o alerta que os espíritos superiores vão nos fazer. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esse vos assaltam pelo lado fraco. Então, sabe que os espíritos infelizes, né, utilizam o orgulho e a vaidade para nos perturbar, para nos levar para o caminho do erro. Essa é a razão por que Jesus, na oração dominical, no Pai Nosso, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, veja, né, meus amigos, que com o conhecimento da mediunidade, dessa realidade, né, desse princípio, como se descortina em nós um novo olhar. Chico Xavier dizia muito isso, assim, com o seu jeito simples, mas profundamente sábio. Eu não consigo impedir que um passarinho passe por sobre a minha cabeça, mas eu posso não deixar que ele faça um ninho em cima dela. O que ele quer dizer com isso? Eventualmente, nós baixamos a nossa sintonia.
nós nos aborrecemos, nós nos irritamos, nos entristecemos. E isso abre portas, criam sintonias com entidades infelizes, que eles podem nos suscitar pensamentos negativos que nós podemos acolher ou não. Mas agora, deixar eles fazerem ninho, morada, constância, frequência, ser recorrente essas influenciações, aí nós podemos, temos e devemos ter a força de vontade de não deixar. Pontualmente, pela nossa imperfeição, podemos dar brecha, mas constância, frequência, não. Então é essa vigilância que Jesus nos ensinou, o orai e o vigiai. Né? O orar não é só a oração pontual, né? É mais além do que Jesus falou, embora a oração seja fantástica para nos livrarmos das influências que nos cercam, que nos fustigam. Mas o ideal é nós vivermos em estado de oração, termos um pensamento elevado, sempre vibrando alto, que nem nós conseguimos quando oramos com fé. A meta é manter essa frequência elevada sempre, não conseguimos pela nossa imperfeição. Então, mantemos picos, conseguimos às vezes elevar nosso pensamento em momentos de prece, de prática do bem. Mas aí o que fazer quando a frequência baixa? Aí vem a vigilância, por isso orar e vigiar. É policiarmos os nossos pensamentos. Será que esse pensamento que me veio agora, será que ele é meu? Vai lá, agride fulano. Mas por que eu vou agredir o fulano? Fulano não me fez nada, é meu amigo. Por que essa ideia de agressão? Eu não sou assim. Ah, vai lá e faz tal coisa, mas por quê? De onde veio esse pensamento? Se são pensamentos exóticos, ideias esdrúxulas, que destoam muito do nosso pensamento natural, é mais fácil identificar, às vezes até nos assustamos. Nossa, será que eu estou ficando maluco? Então, onde é que vem esse pensamento? Mas quando são ideias que são possíveis de praticá-las, muito próximo da nossa conduta usual, né, podemos perfeitamente acolher como se nosso fosse e manifestá-lo. Então, esses irmãos infelizes, quando nos sintonizamos com entidades infelizes, eles têm a capacidade de catalisar em nós nossos defeitos, nossas imperfeições, aumentando a incidência que os praticamos e, às vezes, a intensidade dos atos negativos que cometemos. Mas, como disse, né, os bons também nunca desistem de nós. Nosso mentor, nossos espíritos, os bons espíritos que nos rodeiam, também potencializam em nós nossas virtudes, nos ajudando nos momentos difíceis, implantando em nós o bem, nos intuindo nas mais variadas tarefas, às vezes no nosso trabalho, na nossa vida familiar, nas atividades espíritas, né? Com certeza, toda vez que estamos atuando em atividades cristãs ou espíritas, atraímos uma legião de bons espíritos que, na forma de uma falange luminosa, que nos intui, que nos enviam bons pensamentos, potencializando a nossa tarefa de trabalhar na vinha, né, e de colaborar com o Consolador prometido no planeta Terra. Na questão 470, os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão, e se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? Eu me lembro de quando era criança, né, tinha o desenho do Pato Donald, né? Aí o Pato Donald ia fazer uma coisa, aí aparecia um anjinho, né, bem pequenininho, falando com ele, né, com asinhas, auréola, e falando para ele fazer o bem, e do outro lado aparecia um diabinho, né, que era o próprio Pato Donald vestidinho de diabinho, pequenininho, aparecendo na sua cabeça, com um tridente lhe instigando ao mal, né? Há uma crença popular de que existem entidades designadas para nos arrastar para o bem
e nos arrastar para o mal, né? A doutrina espírita nos mostra que não é bem assim, né? Olha o que responderam os espíritos superiores. A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz age por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Então, não existem espíritos designados para nos arrastar para o mal. Existe o nosso guia espiritual, benfeitores amigos que nos intuem nas mais diversas áreas, esses cumprem missão, trabalho. Qual é o trabalho? Nos fazer progredir. Aqueles que intentam nos arrastar ao mal não recebem essa missão de ordem divina, os fazem por conta própria, por imperfeições suas, por sentimentos de vingança, prazer de fazer o mal, inveja. Então não existe uma orientação, um plano divino para que sejamos testados. Eles cumprem, na sua ignorância e na sua infelicidade, né, um papel de nos testar, de nos pôr à prova, de nos exercitar, nos treinando para resistirmos ao mal. Atribuição que é importante que aprendamos no momento evolutivo em que nos encontramos. Mas eles não estão em missão, muito pelo contrário, responderão por todo o mal que praticaram, por todo o atraso que provocaram nas pessoas que estavam por suas influências, sob sua influência, e vão ter que reparar em algum momento da sua jornada evolutiva, do seu ciclo reencarnatório, todo o prejuízo que fizeram. Acumulam esses irmãos graves débitos, inúmeros delitos. Continuam os espíritos. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda? Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repelir. Tá? Não existe uma entidade que reencarna com a missão de nos instigar ao mal. Não, eles os fazem por conta própria. Deus permite para nos provar, para nos testar, para nos exercitar. Mas esses irmãos sofrerão as consequências de todos os atos. Isso é muito importante entendermos. Por fim, meus irmãos, a doutrina espírita nos traz interessantíssimas reflexões. Convidamos a todos os amigos, né, a buscarem no Livro dos Espíritos, questão 659, né, esses esclarecimentos, questão 459, perdão, a 472. A buscarem um pouquinho mais de leitura, de informação no nosso Livro dos Espíritos, e ali teremos muito mais conhecimento, muito mais informações. Não podemos comentar todas as questões, porque senão se estenderia demais a nossa conversa, mas existem ótimo material para reflexão, né? Saibamos que não estamos só. Todos nós temos um guia, um mentor, que podemos, através da oração, da meditação, do elevar o pensamento, termos conexão com esse espírito amigo, que vai nos inspirar, nos suscitar ao bem. A mediunidade, todos somos médiuns em algum grau, ela existe em nós para a conexão com o nosso mentor. Então, são os bons espíritos que nos orientam como tutores, como orientadores no nosso projeto, na nossa tese, que é essa encarnação, esse processo encarnatório. A finalidade da mediunidade é isso. Quando nós baixamos a nossa vibração, somos seduzidos pelo mal, deixamos aflorar as nossas paixões e os nossos vícios, atraímos espíritos infelizes, mas não é esse o propósito da mediunidade. Mas, por sua vez, cabe a nós resistirmos a esse arrastamento, aprendermos a lidar com essas influenciações, resistirmos a esses impulsos, nos harmonizarmos novamente e trabalharmos para diminuirmos em nós esses defeitos e essas viciações.
Esse é o propósito. É para isso que estamos aqui. E a mediunidade, o conhecimento da influência dos espíritos em nossa vida, nos ajuda muito, nos abre os olhos, nos dá um novo olhar sobre a realidade que nos permeia. Era isso que tínhamos para hoje, é um prazer estarmos falando com os amigos. Recomendamos a todos a leitura do Livro dos Espíritos, nas questões que trabalhamos hoje. Uma paz a todos. Vamos agora elevar o pensamento através de uma prece e buscar a inspiração dos bons espíritos? Vamos lá? Pai amado, elevamos o pensamento a Ti em sentimentos de gratidão. Envia-nos, Teus bons espíritos, os Espíritos Santos. Eles são os Espíritos Santos que vão nos inspirar, nos proteger, nos orientar, nos intuir, para podermos ultrapassar qualquer dificuldade que a pedagogia divina, que a didática do alto colocou para nos fazer evoluir, aprendendo e nos tornando melhores. Livra-nos, Pai, do arrastamento das entidades infelizes que nos procuram soprar em nossos ouvidos nos momentos em que caímos e baixamos a nossa vibração. Dai-nos a fortaleza, a energia para resistirmos às suas influenciações e voltarmos a vibrar o bem e o amor. E sairmos de todo esse contexto melhores, mais evoluídos do que quando aqui chegamos. Muita paz a todos, meus amigos. Era isso que tínhamos para hoje. Fiquemos todos em paz. Um forte abraço.